He come all flat up, he come grooving up slowly. He got Juju eyeball, he won all the waller. He got head down to his knee. Got to be a joker, he just do all he please. Shoe shine, he got Trojan foot, oh, he got monkey finger, he shoot Coca-Cola, he say, I know you, and you know me. One thing I can tell you is you got to be free. Come together right now over me. Together right now over me. Aí, gente, que beleza essa versão, essa interpretação de vocês aí. Gostei bastante, viu? Gostei bastante. Legal, legal. Gente, estamos falando hoje sobre negócios, sobre business aqui no Revista. E eu quero aproveitá-los para apresentar aqui para vocês o Marcelo, que está com a gente aqui. Ele vai falar de um projeto que ele encampou e foi vencedor de uma das categorias do Prêmio Osiris Silva de Empreendedorismo Sustentável. Então, substituição no Revista, saiu o Luiz, vem o Marcelo. E Marcelo, eu já quero aproveitar. Você fez As Aventuras de Bomberix. Isso. E através de um projeto de educação que também é de empreendedorismo sustentável. Explica um pouquinho como funciona. É um aplicativo, um jogo? Ok. Ele acaba sendo uma franquia. E nessa franquia ele vai envolver o jogo, que é o carro-chefe, é o produto principal que nós vamos lançar. Ele está sendo desenvolvido esse protótipo, ele está no 7º protótipo já. Mas essa parte toda de programação, ela dá muito trabalho de desenvolver e ela tem toda uma base onde ela vai envolver a parte de... Desculpa. A gente está vendo ali, até o Marcelo ficou emocionado de ver aparecendo ali. E ele é um herói. Isso. Esse é o Bomberix? Esse, na verdade, é uma outra parte do projeto. Isso faz parte da HQ. Da história, você vai fazer quadrinhos, né? Quadrinhos, eu vi que você isso. vai licenciar produtos, história em quadrinhos, quem sabe boneco também, uma coisa de brinquedo mesmo, físico, assim? Sim. O que está previsto? De início, a gente vai partir para o jogo digital, para o quadrinho, para o livro e um e-book, alguma coisa assim, nesse sentido. Você foi professor, né? Para crianças, você deu aula para crianças? Sim, dei aula para crianças numa comunidade carente. E a gente teve uma experiência bem palpável dessa realidade. Então a gente está equalizando, até mesmo para fazer esse produto chegar para esse tipo de criança que muitas vezes não tem a condição econômica de ter acesso de ter um jogo pago. Então aí nós contamos com as nossas parcerias e também com a ideia dessa linha de produtos franqueados, onde nós vamos licenciar, que vão sustentar esse projeto para que a gente consiga fazer com que esse produto chegue de forma gratuita para a criança. Quer dizer, o destinatário final, o objetivo dele vai chegar, que a criança vai chegar de forma gratuita para ela, porque vai estar sendo mantido por outros apoiadores, né? Isso. Legal. Eu queria perguntar aqui para vocês assim, Adriana, pelo visto tudo é economia criativa, né? Eu tô... Esse mercado é um mercado que é interessante porque o Brasil olha muito pouco para o mercado de entretenimento infantil. Tem uma nomenclatura que chama Kids Business, que é esse negócio dessa geração que está entre 8 e 15, 16 anos de idade, é super pouco trabalhada. Assim, a gente consome muito o que vem de fora e se trabalha pouco o daqui. Então, você tem um extremo que ele é muito educativo, né, ou é aquele brinquedo de madeira usado na escola e tudo mais, ou ele é um brinquedo que não consegue reter o entretenimento dessa criança por muito tempo. Então, é um super nicho de mercado, totalmente economia criativa e com um amplo crescimento, porque qual pai que diz não para o filho? Claro, com certeza. Sônia? Isso é interessante porque nós também trabalhamos muito mesmo falando do comportamento, porque nós estamos falando hoje também de uma geração de empreender muito mais jovem, Sim. né?
Antes se empreendia, até a faixa etária que se empreendia era um pouco mais, quando se criava na fase adulta, mais de 35, 40 anos, que se ousava abrir o seu negócio. E hoje, esse comportamento, quem está saindo do meio acadêmico, de uma faculdade, já está pensando em abrir uma empresa. Coisa que alguns anos atrás, por aí 20 anos atrás, nós queríamos um bom emprego, né? Hoje o que eu posso abrir, né? Que aí é aquela... A pessoa quer independência. Exato. Mas é principalmente uma motivação pessoal da realização do sonho. Então, quando se traz esse comportamento desde criança, isso é muito importante, porque ele vai ter mais foco, vai conseguir enxergar o que realmente ele deseja, né? Porque hoje, né, os jovens são super ligados, né, com mil informações. Já tem muitas linhas educacionais trabalhando em empreendedorismo no ensino fundamental. Eu fico vendo, eu conheço alguns jovens aí de 16, 17 anos, assim, que já tem uma visão empreendedora, que eu até brinco e falo assim, olha, é aquele que vende o almoço para comprar a janta, mas ele vende alguma coisa, entendeu? Mas começa também, diante de tudo isso, dessa agitação, como se começa a ter foco. Precisa começar a ter essa maturidade também. Não é o fazer por fazer, mil tentativas, erros, não. Tem que começar a ter uma leitura nisso. Por falar em tentativa, erro, acho que o Valdir, você tem mais tentativas com acertos do que com erros, Valdir. Eu queria comentar algumas coisas que você fez no seu negócio. Eu conheço lá, já comi a pipoca do Valdir algumas vezes. E, cara, você faz umas coisas que são fantásticas. Por exemplo, kit limpeza. Como funcionou essa história aí? Então, Félix, o kit higiene, como eu batizei, foi que eu estou a 5 metros de um ponto de ônibus e eu vendia pipoca. Eu percebi que a minha freguesa, depois que ela comeu a pipoca, o ônibus dela demorou para chegar, ela não tinha no que limpar as mãos. Ela usou a própria embalagem para limpar as mãos, mas aquela embalagem, como eu uso uma embalagem especial amanteigada, eu sabia que não ia limpar as mãos apropriadamente. Então ali eu senti a necessidade de criar um kit higiene para que a minha freguesa não tivesse mais aquele tipo de constrangimento em comprar a minha pipoca e não ter no que limpar as mãos. Daí o kit higiene, eu lembro lá, ele vem o guardanapo, um palitinho de dente e uma balinha de menta que é para dar um frescor na boca do freguês depois na pipoca. Depois, né? E tem o lance dos aventais também. Sim, como eu iniciei minhas atividades com muito pouco dinheiro, o dinheiro que eu tinha só dava para fazer um carrinho de pipoca. Assim que eu consegui juntar dinheiro no início do meu projeto, então eu só tinha um jaleco para trabalhar. Eu trabalhava durante o dia, chegava no final da tarde em casa e minha esposa lavava para me usar no dia seguinte. Quando eu consegui comprar 5 jalecos, a minha satisfação de mostrar para o meu freguês era tanta que eu tinha um jaleco para cada dia da semana, que foi onde eu tive a ideia de colocar os dias da semana no bolso do meu jaleco, de segunda a sexta-feira. Para ele saber que todo dia você a troca. vestimenta é trocada diariamente, exatamente. Legal, legal, bacana. E ainda lembro que você fazia o esquema do álcool em gel, quando a pessoa chega com o dinheiro, a mão suja. Sim, o processo da higienização era mais uma preocupação minha do que do meu próprio freguês. Por quê? Eu tinha tanto medo na época de que apareceu aquela epidemia da gripe suína, que eu já tinha o álcool disponibilizando para todos os meus fregueses muito antes da gripe. E depois que surgiu a gripe, a minha preocupação ainda foi maior. Porque eu tinha medo que o meu freguês, como manipula dinheiro é uma coisa suja, né? Ou vem no ônibus mesmo. Eu tinha tanto medo que o meu freguês comesse da minha pipoca e, de repente, por uma bactéria que ele pegou no dinheiro, ele tivesse um problema, passasse mal, ele achava que ia ser da minha pipoca. Ele dá o dinheiro, faz ali o troco, tudo, aí eu já higienizo a mão do meu freguês, seja criança, adulto, todo mundo sai com a mão higienizada comendo da minha pipoca para não correr o risco de ter uma surpresa desagradável. Daqui a pouquinho eu vou querer saber da Adriana e da Sônia como faz para o pessoal que está assistindo a gente, que pensa em ter um negócio, para conseguir chegar em conclusões assim como o Valdir chegou, só que para o negócio que você tem aí em casa. Bom, quando a gente fala de negócio, o consumidor muitas vezes está preocupado, sim, com o valor agregado, com várias coisas, mas também com o preço. Uma coisa bacana que nós descobrimos há poucos dias foi uma distribuidora de livros que trabalha com livros muito baratos. Vamos dar uma olhada. Não é sebo, não é livraria, não é biblioteca, mas tem muitos títulos e também um preço bem atraente. Eu estou numa distribuidora de livros que vende tanto para o atacado quanto para o varejo. E agora eu vou conhecer esse espaço para ver como que funciona isso. O Fábio é o gerente dessa distribuidora de livros que atende tanto o atacado quanto o varejo. Agora, Fábio, me explique como vocês conseguem um valor
tão abaixo do mercado aí das livrarias que a gente encontra nas ruas e nos shoppings aqui da cidade? Na verdade, o nosso preço ele se dá pela forma que a gente compra. Então, a gente compra em grande quantidade e com isso consegue vender também a um bom preço. Então, a gente compra, não consegue pagar muito, compra barato, mas também vende muito barato. E vocês têm uma variedade muito grande de livros aqui, né? A pessoa que entra aqui, ela encontra quais opções? Olha, nós temos hoje cadastrados, acho que mais de 12 mil títulos. Em estoque nós temos mais de 7 milhões de livros. E encontra desde livros técnicos, literatura em geral, infantil. Nós atendemos a sebos, faculdades, livrarias, o cliente também de varejo. Então a gente tem um catálogo bem diversificado. E hoje, qual é o principal público de vocês? Nosso público hoje são principalmente, porque como nós somos distribuidores, né, o nosso público principal são sebos, distribuidoras e livrarias, né? E aí, fora isso, a gente tem um site que atende também pela internet, que daí nós trabalhamos com varejo e atacado. Para vocês terem uma ideia de como realmente os preços são bem atrativos aqui, eu separei vários títulos que abrangem várias áreas da literatura. Por exemplo, as crianças devem adorar entrar aqui dentro, porque elas têm muitas opções e há valores super em conta. Por exemplo, esse aqui, clássicos da Disney, R$1. É muito barato. Agora, para quem gosta mais de viagem, por exemplo, vou fazer uma viagem para Barcelona, conhecer essa cidade que tanto é famosa, R$7. Um guia mostrando tudo que tem de melhor em Barcelona. Já os romances também têm várias opções, desde os mais clássicos, como eu achei aqui os Lusíadas, por R$10, até os mais populares, né? E polêmicos também, como por exemplo, Paulo Coelho, também R$10. Agora, se a questão é autoajuda, como criar os filhos, por exemplo, esse livro aqui da Maria Tereza Maldonado, também por R$10. Eu senti que essa é a maior faixa de preço que eles têm aqui. E dos que eu escolhi, o mais caro seria esse de R$20, que é um livro de arte sobre Monet, que é um livro todo ilustrado, que realmente, em alguma livraria aí normal, vamos dizer assim, seria um livro bem caro. Então, olha, é uma ótima opção para quem gosta de ler, para quem gosta de ter livros, mas não desembolsar muita grana aí do bolso. Tipo eu, né? Todo mundo gosta de ler bastante, comprar os livros e não precisar gastar esse tantão aí. Então, a gente estava falando aqui, gente, eu queria aproveitar agora e pedir então para a Sônia e para a Adriana comentarem isso. O Valdir chegou lá com ideias, com formalização. Tem um segredo para isso? Eu acho que o Valdir ele tem algo que é nato dele, né? Que foi esse olhar que empiricamente ele desenvolveu e conseguiu observar o que poderia melhorar, né? Olhando o cliente dele. Mas eu acho que nem todo mundo tem esse olhar. Esse olhar pode ser treinado, né? O Sebrae é um espaço onde esse olhar pode ser treinado para quem não consegue, não nasceu com ele, né? Para ele ter esse olhar criativo, esse olhar criativo, mas também buscar informações para onde ele tem que estar atento. Ele tem que estar atento ao seu cliente. O Valdir tem essa atenção e além de fazer o que o cliente deseja e necessita, ele vai um pouco além. Só que isso também, com o quê? Com informação, onde nós, enquanto Sebrae, estimulamos muito fazer o planejamento. Isso é muito importante. Planejar antes para você prever algumas situações e não ser tão pego de surpresa aí, porque isso envolve valores. O negócio é ficar ali no carrinho, mas com o olho na missa, outro no padre, vendo o cliente que está comendo lá, né, Valdir? É legal. Daqui a pouco a gente conversa mais. Pessoal, Cris, vocês com a banda também têm, assim, economia criativa, uma forma de abordagem diferente do seu público, quem sabe? Tem que ter. Os arranjos, né, que seja? Claro, porque a música, cada um sente de uma forma, então a gente tenta também transmitir isso. A versão de Come Together, por exemplo, que eu comentei, vocês fizeram uma interpretação diferente. Numa brincadeira, a gente estava ali fazendo o som, nossa, mas acho que essa música, acho que a gente pode colocar isso aqui nessa música. Então, o tempo inteiro você está, né, com a cabeça nessa coisa de criar, de estar se comunicando com as pessoas. Acho que é uma forma também, né? Até porque pode ser uma impressão minha, mas eu, por exemplo, se eu estou ouvindo uma música Come Together tocada pelos Beatles, assim, ela tá meio que fazendo parte aqui eu tô acostumado a ouvir a versão do... Mas vem uma versão diferente, você... Ué, quem tá tocando desse jeito aí, né? Legal. Então vamos aproveitar e vamos aplicar a economia criativa na música de vocês com mais uma canção? Vamos sim. Então legal. Revista Curitiba vai para um rapidíssimo intervalo, a gente já volta. Fiquem aí então com Cris Carvalho e banda. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch is bringing me out the dark. Finally, I can see you
and you played to the beat. Baby, I have no story to be told, but I have one of you and gonna make no happen. Think of me in depths of your despair, making home though there has much you won't be shared. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of